Vamos falar um pouquinho então de criptomoedas, já que os ativos tradicionais não têm tido um bom desempenho no geral. Isso tem impactado positivamente nos investimentos em criptomoedas? As duas coisas estão, de certa forma, correlacionadas, porque são ativos de risco, né? Mas nos últimos 3 meses, cripto tem estado bem lateralizado. E se você for olhar, tem uma dispersão muito grande em termos de performance entre bitcoins e certas exceções de altcoins, mas a vasta maioria das altcoins tem entregado todos os ganhos que tiveram nesse ano, né? E isso se dá muito por conta da condição macroeconômica que a gente está vivendo agora, né? De uma pausa no aumento de liquidez que a gente estava tendo no início do ano. E a gente olha isso pelo próprio tamanho do balanço do Fed, né, que vem diminuindo, e quando ele diminui, quer dizer que o Fed está sugando liquidez do sistema, né? Então isso aí não é positivo de forma alguma para ativos de risco, né, ativos de tecnologia, mas acredito que isso aí seja só um impasse aqui nesse meio do ano e que nessa segunda perna agora que a gente vai passar, né, o segundo semestre, essa situação vai melhorar. Então deve vir um pouco dessa melhora já em julho? Olha, sim, deve. Se você for olhar as contas do Fed agora, tem alguns reajustes de fim de semestre que acontecem e eles tendem a sugar um pouco de liquidez, por isso que a gente está vendo, né, essa dificuldade da gente sair dessa faixa de preço agora para o Bitcoin, né, puxar o resto do mercado. É geralmente isso que acontece, o Bitcoin puxa primeiro o preço, depois você tem uma maior onda de especulação vindo, e isso só vai acontecer na medida em que a gente tiver uma melhora da liquidez. Dito isso, muita coisa pode mudar, né? Ontem mesmo estava rolando o debate do Biden e do Trump, então bem ali já fica muito claro que geopolítica, né, é algo que pode mudar de uma hora para outra. A gente está vendo que cada vez mais a liderança lá está sendo questionada, e isso pode trazer muita turbulência para o mercado, né? Caso aí, não sei, né? Se você vai atacar um alvo que está frágil, é melhor você fazer logo antes que ele seja substituído, né? No caso ali das eleições. Então, pode ser que isso traga aí algum tipo de turbulência para o mercado. Não sei se vai trazer, né? Não sou especialista aqui de geopolítica, mas certamente ativos de risco tendem a ter um pouquinho mais de volatilidade nesses cenários, de certeza. E essa turbulência toda traz oportunidades para as criptomoedas? Traz sim. Quando a gente olha para os múltiplos, então compara os múltiplos do Bitcoin com altcoins menores, né, nos seus diversos setores. Você vê que elas estão bastante descontadas em relação ao Bitcoin, né? Elas estão em um nível assim, em termos da razão, né, se você botar um múltiplo sobre o outro, as altcoins estão muito descontadas. Então, assim, quando a gente olha também para a dominância do Bitcoin, né, ela está fazendo meio que uma curva, como se tivesse encontrado um teto ali na dominância em 55%. Caso você não saiba, dominância é a representatividade em percentual do Bitcoin da capitalização de mercado de cripto por inteiro, né? Então, o que geralmente acontece nas chamadas alt-seasons, né, que as altcoins performam melhor do que o Bitcoin, elas ganham mais espaço, é justamente nessa configuração de mercado, em que você tem um alto desconto de altcoins, Bitcoin ali meio que lateralizado, e a dominância dele cai. Isso geralmente acontece pós-halving. A única coisa que eu ainda não estou vendo nesse momento imediato é uma melhora da liquidez, né? O Fed mais propício a soltar ali um pouquinho a mão, né, no dinheiro, injetar mais liquidez. Então é isso aí que está faltando agora no momento, e o mercado entende que isso vai melhorar ao longo do ano. E qual seria a sua principal indicação para o mês de julho em criptomoedas? Eu acho que o Ether e ativos que estão ali, que se enquadram, né, no ecossistema da Ethereum, estão muito interessantes para julho. A gente vai ter o começo dos ETFs de Ethereum também sendo negociados lá nos Estados Unidos. Curto prazo para mim ainda está um pouquinho incerto, mas eu estou pensando com cabeça de longo prazo aqui, porque é onde realmente onde os grandes ganhos são feitos em cripto. E você não vai fazer isso em uma semana ou em 2, pelo menos não com buy and hold, né? Buy and hold, comprar e segurar. Então eu acho que esses ativos aí para julho devem ter uma boa performance por conta do ETF de Ethereum. Salvo aqui, né, que o ETF de Bitcoin ele foi ruim nas primeiras 2 semanas, mas depois, né, foi um tremendo sucesso. Tanto é que foram os ETFs de maior sucesso da história dos ETFs. Então, eu acho que a gente pode ter sim um tipo de performance parecida com o ecossistema de Ethereum como um todo, agora no curto prazo, mas o curto prazo em si permanece incerto. Mas de olho fechado aqui, botarei meu dinheiro nesse ecossistema para até o fim de 2025. E qual o potencial que o ETF de Ethereum pode trazer para a moeda? Olha, uma maior
maturação no mercado, né? O próprio Larry Fink, CEO da BlackRock, que tem experimentado com a tecnologia da Ethereum, né? Tokenizando fundos e principalmente para isso, né? Tokenizar fundos e utilizar o blockchain como uma infraestrutura de distribuição global e que não fecha, né? Automatizada. Eles veem o próprio ETF de Ethereum como um passo intermediário para um mundo tokenizado, um mundo em que você consegue tokenizar recebíveis, um mundo em que você consegue tokenizar imóveis, um mundo em que você consegue tokenizar royalties de música. Então, uma maior integração do sistema financeiro utilizando uma tecnologia que é aberta. Qualquer pessoa pode implementar uma aplicação, qualquer pessoa pode participar desse sistema econômico. Então, o ETF ele é uma porta de entrada, digamos assim, né? Se o empresário, o Wall Street ainda está conhecendo o Bitcoin, está entendendo a ideia do Bitcoin, está olhando para a macroeconomia, vendo o teto de gastos, não só dos Estados Unidos, mas de vários países, né? Grande endividamento, nível de produtividade abaixando, então o mundo vai fugir para algo que é valor, que tem valor, que é escasso, né? Então o Bitcoin, o ouro servem como esse tipo de ativo. Quando se fala de Ether, ainda não se entende direito o que é o Ether, né? E eu tô falando aqui pro cara de Wall Street, né? Pro player tradicional do mercado. Ele ainda não entende, ele tá começando a entender e o ETF é como se fosse aqui o cavalo de Troia, né? Que vai apresentar o Ether, mas aí a gente vai ter, né, um maior amadurecimento do mercado, uma melhor percepção do mercado. E o que você enxerga de preço pro Ether? Olha, pro curto prazo é muito difícil de falar, né? Por toda essa questão de incerteza macroeconômica, mas até no final de 2025, né? E tá aqui a razão para você se posicionar agora, né? E não depois, porque você não quer comprar quando o preço está subindo, você quer comprar quando o preço está ou lateralizado ou já tenha caído um pouco, que é o caso. Então, eu acredito que o Ether pode chegar por volta dos 8 mil, 10 mil dólares se o Bitcoin de fato dobrar até o final de 2025. E sobre posicionamento, qual deve ser a alocação do Ether numa carteira bastante diversificada para o investidor? Olha, eu vou falar aqui só de um portfólio de cripto, né? Porque existe uma regra aqui de bolsa, né? Que a gente fala que é, olha, tenha 5% do seu capital em criptoativos. Agora, falando dentro de um portfólio somente de cripto, né? Eu acho que o momento agora é para algo 50% Bitcoin, algo entre 10% de Ethereum até 20% de Ethereum e uma diversificação em altcoins especiais, né? Uma seleção que você põe aí um pouco de carinho, porque não é qualquer coisa que está subindo nesse mercado de 2024, não.